quando a gente fala de mundo espiritual, a gente não pode ser ignorante àquilo que a gente não enxerga com os nossos olhos, mas sempre esteve aí. Ou seja, muitas pessoas às vezes chegam em lugares onde elas sentem um peso danado, sentem opressão, outras sentem o contrário, sentem uma paz maravilhosa, sentem uma leveza. E onde você chega num ambiente da presença de Deus e o seu reino é de paz, justiça e alegria, inevitavelmente você começa a sentir esse tipo de influência sobre a sua vida. Quando a gente chega num ambiente espiritualmente leve, cara, o teu sono é diferente, o teu ânimo é diferente. Quando você chega num ambiente espiritualmente pesado, o teu sono começa a ser incomodado, você já não consegue dormir direito, já sente inquietações, ansiedades. Eu me lembro que há poucas semanas atrás, um pastor amigo meu lá do Havaí, ele me recebeu na sua casa para eu passar uma noite quando eu estava vindo para a Indonésia. E cara, foi uma das melhores noites de sono que eu tive em muito tempo. E não é fácil, e não é difícil entender a explicação disso. Um casal de Deus, uma família linda, que, cara, na sua casa tem oração, na sua casa tem ministração da palavra, tem estudo da palavra, eles têm paz, eles têm harmonia dentro da sua família. Inevitavelmente eu senti isso numa coisa supernatural, que foi o meu sono. Se eu for voltar naquela terra, adivinha o lugar onde eu escolho estar? Eu escolho o lugar cuja influência me fez bem. Então você vai perceber que a minha escolha, ela não é simplesmente eu quero e eu faço. Existe uma influência que vai apontar a direção das minhas escolhas. A minha esposa, por exemplo, ela aconselha muitas meninas, principalmente a respeito da área de relacionamento. E aí é muito interessante, ela compartilha isso comigo e eu testemunho às vezes quando eu estou perto, de como muitas delas tendem a repetir um padrão de escolha sobre aqueles com quem elas vão se relacionar. Você percebe que então já não tem só a ver com as escolhas que elas fazem, mas com o tipo de influência que rege a vida delas e aponta que tipo de escolhas elas vão tomar. Por que Deus me deu o direito de escolher? Cara, eu costumo dizer e repetir isso enfaticamente. Tudo começa nele. Os primeiros passos foi Deus que deu na nossa direção. Foi Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Foi Deus que liberou o seu amor por nós. Era Deus que buscava o homem no jardim todos os dias pela manhã. Foi Deus que ofereceu o primeiro sacrifício e o último também. Então eu começo a perceber que eu olho para Ele, percebo aquilo que Ele fez por mim e simplesmente reajo a isso de volta. Já falei disso em outros vídeos e agora eu estou repetindo isso debaixo da ótica das nossas escolhas. Deus nos escolheu primeiro e é por isso que hoje nós podemos escolhê-lo de volta. Esse texto que a gente leu, eu quando for levantado da terra trairei todos a mim mesmo, fala desse evento onde Jesus, levantado da terra, o Senhor libera um poder de influência e atração para toda a humanidade. Não significa que todos irão até Ele, mas significa que agora o caminho foi aberto e todos agora têm a opção de simplesmente se entregarem a esse poder atrativo e caminharem na sua direção. O acesso foi criado, o véu se rasgou de alto a baixo, o santíssimo lugar foi exposto. E agora Jesus Cristo está de braços abertos, não numa cruz, mas vivo e glorificado, nos esperando a chegar até Ele. É um convite. Braços abertos falam de um abraço, é como um pai abrindo os braços para o seu filho. Quando você vê alguém se encontrando na rua e abre os braços, é um convite atrativo. É tipo, vem para mim, porque eu tenho um lugar bem perto do meu peito. Eu me lembro de uma certa vez que eu estava voltando da Austrália, eu tinha ido ministrar numa conferência lá, e foi uma cena bem interessante quando eu estava na fila do embarque. A minha fila estava muito engraçada. Tinha um judeu ortodoxo, dava para ver que ele era porque ele estava vestido como um judeu ortodoxo, se eu fosse desenhar o judeu, seria aquele cara. Um pouco à frente dele
tinha um homem muçulmano e todos estavam vestidos a caráter. E tinha também um indiano. Eu nunca fui à Índia, mas eu assumi que era um indiano, com turbante na cabeça, com aquela barba bem cheia, com suas roupas típicas. E eu estava ali logo atrás deles, nessa fila, olhando para essa cena e falando, cara, isso daqui tá bem engraçado. Inevitavelmente eu comecei a meditar sobre aquelas pessoas e veio uma coisa bem simples no meu coração. Eles nasceram nisso. Pelos traços físicos, dava para ver que o indiano veio da Índia, que o muçulmano era um homem árabe, que o judeu era um homem nascido em Israel, pelos seus traços. Eu não posso afirmar isso com certeza porque eu não os conheci, mas simplesmente pela observação eu percebi que eram pessoas que nasceram nisso, que aquele indiano nasceu na sua fé, que o árabe nasceu no islamismo, que o judeu nasceu no judaísmo. Então eu comecei a olhar para mim e eu percebi, não havia nada em mim, na minha aparência, que pudesse apontar o que eu cria. Não havia nada em mim que pudesse ser tão facilmente lido a respeito da fé que eu professo. E o Senhor começou a me falar a respeito do cristianismo, porque eu não nasci num lar cristão, eu não fui ensinado nos caminhos do Senhor desde pequeno, muito pelo contrário. Eu vivi a minha vida do jeito que eu queria. E voltando para o tema do que a gente está liberando aqui hoje, eu fazia escolhas achando que eu fazia o que eu queria, mas eu estava debaixo de uma influência, sim, de toda uma cultura, de uma nação. E eu simplesmente era um cronista disso. Eu não inventei nada do que eu cantava. Eu não fui o criador de uma cultura. Eu simplesmente coloquei para fora o que já estava dentro de mim porque eu nasci dentro disso. Ou seja, já existia um poder que me influenciava e que apontava o tipo de escolha que eu tomava. Até que o Senhor um dia se manifestou na minha vida. E a única coisa que eu posso dizer a respeito do que eu senti no meu coração quando eu conheci Jesus e aquele poder que me libertou de enfermidades, que me libertou de vícios, que começou a me transformar de dentro para fora, foi um amor muito grande. Sabe, quando a gente começa a amar alguém, a gente não consegue dizer eu te amo de cara, mas é muito fácil dizer eu estou apaixonado. É essa intensidade, é esse fogo que queima, é esse acordar de manhã e estar pensando naquele que você ama. E o Senhor me amou primeiro. Você começa então a se interessar pelas coisas dele, você começa então a se preocupar se o seu modo de viver está agradando a ele ou não. Isso não é religião, isso é o próprio amor de Deus tocando o teu coração com amor por ele de volta. E você começa então, cara, passar os teus dias querendo esse encontro de novo, querendo sentir isso de novo, esse fogo que arde. E sabe o que? Ele nunca se apaga, esse amor nunca mingua. Se você der manutenção, porque todo relacionamento precisa de manutenção. Eu sou casado há 22 anos, eu não posso deixar de dar manutenção ao meu casamento, porque ainda que eu e minha esposa nos amemos, se a gente não der manutenção, esse amor ele vai ficando soterrado. Não é que ele apaga, mas é que ele vai ficando soterrado com coisas e você já não consegue mais senti-lo com a mesma intensidade. Pelo contrário, se você dá manutenção no teu relacionamento, cara, esse amor ele está mais vivo do que nunca, ele é mais forte do que nunca e ele só melhora. Assim é a nossa vida com Deus. Ele nos convidou para um relacionamento, ele nos convidou para andar com ele todos os dias, ele nos convidou para ouvir a sua voz, ele nos convidou para conversar com ele, abrir o nosso coração e através de oração você conversar com Deus e você poder ouvi-lo de volta dentro de você. Cada um vai ouvi-lo de uma forma diferente, mas isso mantém esse relacionamento vivo. Portanto, eu te encorajo, não pare de se relacionar com Cristo. Você que teve o seu encontro com ele, dê manutenção, continue andando em direção a ele e você vai perceber que esse amor só cresce.